Usa o teu poder, não é para dominar, é para servir. Você está numa posição de reinado, de destaque. O Senhor te colocou numa condição tremenda. Não é para você pensar em você, mas é para você pensar nos outros. Deus não te colocou nisso aí para você pensar em carreira, pensar em notoriedade, pensar em publicização do seu ser. Não é para você botar currículo esfregando para aqui, para colar. Lemuel, não é para você pensar que você é o cara. Aliás, Lemuel, sabe para que Deus te levou à posição de rei? Para servir. Gente, que conselho! Irmãos, quando a gente entende isso, a gente para de disputas dentro da igreja, para de buscar aplausos, reconhecimentos pessoais. A melhor posição que a gente tem é aos pés do Senhor. Estava sentado ali lembrando quanto trabalho eu dei aos meus pais. E a minha mãe, com muito carinho, com muita paciência, com muito cuidado, me ajudando a ser um homem que pudesse temer ao Senhor. Obrigado, mãe, por todos os seus ensinamentos, por todo o seu carinho, por todo o seu empenho. Se eu cheguei até aqui, o Senhor me ajudou, mas me deu uma mãe na terra que me impulsionou muito. Te amo, mãe. Eu queria refletir nessa noite sobre um texto que toda igreja conhece, mas talvez alguns não tenham percebido a maior propositura que esse texto tem. Quando a gente fala de Provérbios 31, o que te vem na cabeça? A mulher virtuosa. Provérbios 31 se transformou num best-seller do que vem a ser uma mulher cheia de capacidade, Aquela mulher ali de Provérbios 31, irmãos, ela arrasa. Se parar para pensar nos detalhes que o texto fala da vida daquela mulher, mas o que talvez a gente não perceba é que esse detalhamento do que vem a ser essa mulher perpassa por uma mãe que está dando conselhos para um filho. E o que me chama a atenção é que praticamente no primeiro terço de Provérbios 31, essa mãe fala exclusivamente para seu filho. São conselhos sábios de uma mãe tentando educar um filho. E o tema da nossa reflexão é sabedoria para educar. E quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Provérbios 31, de 1 a 9. Diz assim: ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó filho meu, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Vamos falar com Deus? Tua palavra será proclamada e a tua palavra, que é verdade, ela cura, liberta e salva. Por intermédio dessa palavra,
que sejamos exortados, curados, salvos e santificados, para a glória do nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Me chama muita atenção no texto, na capacidade da mãe do rei Lemuel. Essa mulher, ela dá conselhos a filho e depois ela vai falar da potencialidade que era uma mulher, que é uma esposa, que é uma mulher sábia. Ela vai pormenorizar o que vem a ser uma mulher sábia. Mas me parece que na sabedoria dessa mãe, ela não sabe apenas o que é uma mulher sábia, ela sabe perfeitamente como educar um filho. Ela me parece que ela conhece a vida com uma tamanha propriedade, ao ponto dela fazer uma abordagem falando para o filho e depois ensinando o filho o que é ter uma esposa com atributos que vão realmente levantar a vida do filho. E alguns vão falar qual o nome dessa mulher, o texto não diz. E alguns vão dizer, quem é esse rei Lemuel? Alguns teólogos vão dizer que era um outro nome de Salomão. E Salomão, para falar de sabedoria, esse tinha propriedade. Outros vão dizer, outros teólogos, talvez fosse o rei Ezequias. Ocorre que, de fato, nós não sabemos quem é esse rei Lemuel. A gente não pode afirmar assertivamente quem era. Mas a sua mãe começa então a olhar para a vida dele e ela fala de uma maneira impressionante. Conselhos que vão ajudar a vida do seu filho. Essa mãe, com essa enorme sabedoria, com requinte de detalhes, fica caracterizado na vida dela que mulher sábia, que conselhos ela vai dar para seu filho. O que ela vai falar para um filho que é rei? Que tipo de cuidado? Que tipo de situação deve ser evitada? Que tipo de sistema ele está incluso que ele não pode se perder? Que tipo de coisa pode levar a desviar os caminhos? E me parece que essa mãe, ela gerou um filho, não preocupada em ter uma performance, uma segurança nas coisas desse mundo. Ao contrário, essa mãe, através dos seus conselhos, ela impulsiona o seu filho a cumprir propósitos espirituais. Em todo tempo, ela está focada nas coisas do reino. Tudo que ela fala, você vê uma visão de reino, uma visão de valor. Ela não está olhando para Lemuel dizendo, Lemuel, eu quero que você ganhe muito dinheiro, que você seja muito reconhecido. Lemuel, eu estou aqui como sua mãe e tudo que eu estou fazendo é para te dar uma segurança financeira. Vai ser um advogado, vai ser um juiz, vai ser um militar de uma grande carreira, vai ser médico. Não. Essa mulher, ela começa a pensar e levar um filho a refletir sobre valores e princípios espirituais. E ela começa o texto dizendo assim, não dê às mulheres a tua força e não deis a tua energia vital às mulheres. E o que essa mãe está falando para esse filho? Cuidado para não desperdiçar energia com aquilo que possa te dominar. Olha que conselho. Cuidado, meu filho, para você não estar muito envolvido com coisas que estejam te dominando, que estejam, na verdade, atrapalhando a tua vida. Quanto tempo, Lemuel, você pode estar hoje no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no TikTok, nas redes sociais? Lemuel, olha o tempo, Lemuel. E você está vendo o que, Lemuel, nas redes sociais? Lemuel, o que você faz a maior parte do seu tempo? De que maneira você está empreendendo esforços? Quanto tempo você está se dedicando às questões espirituais? E quanto tempo você está se dedicando às questões
materiais e físicas. Não invista naquilo que não vale a pena. Não invista naquilo que vai te gerar desgaste, esforço e que no final vai acabar gerando prazeres que vão te dominar. Que conselho! Se filhos hoje aprendessem, com 40, 50, 60, 70 anos de idade, um conselho como esse, não iam amanhã desperdiçar o tempo com tantas coisas que já vem fazendo e que não vai edificar em absolutamente nada. Se filhos ouvissem, se filhos soubessem disso, se filhos estivessem atentos, como Lemuel estava à voz da sua mãe, não iam ficar entrando em brigas, em disputas, em lutas, que não vai os levar a lugar algum. Se os filhos soubessem disso, mesmo que profissionalmente você esteja bem, eu não posso abrir mão, renunciar, abdicar disso aqui, mas você vai ver que a tua vida, teu casamento, que teus filhos estão se perdendo, você ia sacrificar algumas coisas para salvar aquilo que é mais importante. No mês de famílias é preciso aprender os recados dessa mãe, uma mãe que quer bem para o filho, uma mãe que fala assim, cuidado com aquilo que está dominando o teu tempo. Eu sei que tem gente que trabalha, eu sei que tem gente que estuda, eu sei que tem gente que faz pós, eu sei que tem gente que acorda amanhã cedo, eu sei que cada dia tem um povo aqui que sai para matar um leão. Mas cuidado para você não estar matando o leão da tribo de Judá na tua vida. Cuidado. Cuidado. Às vezes os afazeres estão nos dominando, os prazeres estão nos dominando. Há tanto tempo desperdiçado com tanta coisa que não tem nada a ver, que não vai, na verdade, gerar impacto, que não vai transformar e que está absorvendo o tempo. Quanto tempo gasto com conversa fiada, irmãos? Quanto tempo gasto com mimimi? Quanto tempo gasto com coisas desgastantes que não levam a gente a absolutamente nada, irmãos? Quanto tempo desperdiçado com assuntos que não edificam, quanto tempo para explicar coisas que são óbvias, e hoje eu tenho que falar que homem é homem, mulher é mulher, olha só, explicar o óbvio. Quanto tempo, quanta energia, quanto desperdício de tempo com coisas que a gente vai se envolvendo no dia a dia, e a gente não percebe que isso vai nos dominando. Eu fico olhando para a vida de Davi, e Davi já tinha sido ungido, ele seria rei. Deus deu Saul na mão dele que o perseguia. Davi podia ter matado Saul. Podia ou não podia? Podia. Chegou. Teve um dia que ele cortou até, deixa eu cortar a beiradinha da orla, do manto. Só para mostrar assim, ó, viu? Se eu quisesse, eu tinha, não é? Mas um domínio próprio. Davi não queria perder tempo com aquilo que não tinha nada a ver com Deus. Aliás, o que Davi mais tinha prazer era na presença de Deus. Agora olha para a vida de Sansão. Aliás, a mãe de Sansão também ninguém sabe o nome. Sabe do pai, da mãe não. O pai sim, a mãe não. E desde que ela toma conhecimento que ia gerar algo diferente, ela começa então já a fazer o voto do Nazireu. Aquela mulher, ela já vem preparando o terreno para Sansão. Não ia tocar em nada, em defunto, em nada que tivesse ali apodrecido para não contaminar, bebida fermentada, navalha na cabeça. Aquela mulher, ela já começa os princípios. Sansão nasce num berço assim, mas Sansão, no decorrer da história, não ouve os conselhos da mãe. Primeira coisa que ele vai fazer é arrumar a mulher fora do povo de Deus. E ele começa então a ser dominado, porque tudo aquilo que você não domina vai te dominar. Se você não domina a língua te domina. Se você não domina o teu emocional vai te dominar. Se você não dominar
algumas coisas na tua vida, essas coisas vão exercer o domínio, vão exigir tempo e vão te fazer distrações, perder o curso, a rota e te levar a grandes decepções. Por isso que a Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Segundo lugar, essa mãe fala, não convém aos reis, Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Eu acho curioso que ela enfatiza, não convém. Ela já tinha dito isso, vírgula, e ela enfatiza, não convém. Ela fala duas vezes. Ela está enfatizando aquilo que lhe é conveniente, o que não convém. E aí ela fala, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. E ela diz o porquê. Para não suceder que bebam se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O que essa mãe está ensinando? Meu filho, o seu caráter vale mais do que performance. Por isso, meu filho, se esquive daquilo que não é conveniente. Tudo é lícito, mas nem tudo não vem. Não é uma questão de licitude. Essa mulher não está dizendo assim, Lemuel, está na lei de Deus, é proibido beber vinho. Não, ela não fala isso. O conselho dessa mãe, Lemuel, não convém que você faça isso. Eu fico lembrando quantas vezes as nossas mães falam assim, meu filho, não convém você namorar essa moça. Minha filha, não convém você namorar esse rapaz. Meu filho, não convém você ir a esse ou aquele lugar. Meu filho, não convém você ter esse tipo de amizade. Porque as más conversações, 1 Coríntios 15, 33. Como Deus usa as nossas mães para nos falar daquilo que é conveniente e daquilo que não é. E muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, ele está firmado no que pode, o que não pode, isso é legalismo. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que estar firmado muito mais do que a própria lei determina, mas naquilo que é conveniente ou não. Tem uma coisa para os doutos aí em direito, né? E que tiveram que ler o livro do Eli Lopes Meireles. E Eli Lopes Meireles, ele virou assim, o papa do direito administrativo. Eli Lopes Meireles dizia assim, tudo que você pensar a nível de direito, de justiça, você tem que perpassar pelos princípios da conveniência e da oportunidade. Se nós olhássemos para os conselhos das nossas mães, quantas coisas não era uma questão de licitude, mas não era conveniente, nós achamos que não tinha problema nenhum, é o famoso não tem nada a ver. Será que não tem mesmo? Não tem nada a ver. Não é possível que isso aqui vai gerar problema. E aí, você vai ver filhos criados na igreja, você vai ver filhos que participaram de mensageiras, embaixadores, você vai ver filhos que ficaram décadas na igreja e que quando vai chegando uma maturidade de constituir família, onde é que eles estão? Perdidos no mundo. Tem salas dentro de igrejas cheias de troféus. Eles conquistaram campeonatos, mas se envolveram com aquilo que era inconveniente. Foram esfriando na fé, não perceberam então aquilo tudo que estava cegando o seu entendimento. Aliás, Oséias já disse, Oséias 4,11, que a sensualidade, o mosto e o vinho cegam o entendimento.
Não perceberam. Não perceberam quais eram as suas prioridades, não perceberam a hora de abrir mão de um trabalho, não perceberam a hora de investir no cônjuge, não perceberam que era tempo de sentar à mesa como família e junto olhar nos olhos e compartilhar coisas espirituais. Eles não tinham mais tempo, eles foram esfriando. Sabe por quê? Porque no mundo que a gente está vivendo, performar é o que vale. E caráter está ficando de lado. Vale a performance. Quando vai escolher um pastor de uma igreja, como é que se escolhe? Pelo púlpito, performance. Ah, mas não tem caráter. Mas prega, simpático. Olha como ele é simpático. Que simpatia. E o caráter? E a vida? Como é que fica essa questão? Infelizmente tem igrejas hoje que estão nomeando pastores já por currículo. Irmãos, nós estamos chegando no fundo do poço. Nós estamos valorizando performar, porque o performar todo mundo olha e fala, olha o meu filho como canta. E hoje de manhã aquelas crianças cantando aqui, gente, eu acho aquilo, dá vontade de morder todos eles. Eu fico vendo os pais assim babando. O problema é que amanhã, segunda-feira, e o filho não tocou numa Bíblia, o filho não orou. Isso não incomodou os pais. O problema é que quando chega domingo, passa a mão numa Bíblia, vem para a igreja, aí vem aqui na frente e canta. Aí a gente acha lindo, porque parece que há um reconhecimento social, mas não tem vida no altar, na presença do Senhor. Olha o que essa mãe fala a respeito da cegueira espiritual, da incapacidade de entender. Fala, ó, se você fizer isso, filho, você não vai praticar justiça, você não vai entender, você vai começar a se perder. Desvie disso, meu filho. Porque se você fizer isso, meu filho, você não vai praticar a verdade, aliás, você vai rejeitar a verdade. E como tem filhos que estão rejeitando a verdade, que é Cristo Jesus, questionando se Deus existe ou não, porque o professor dele lá na aula falou do darwinismo, aí ele vai para um evolucionismo e sai do criacionismo, entra em crise, vai para a faculdade, eu falo, meu filho desviou na faculdade, não, desviado ele já estava, a faculdade só revelou o quanto. Por quê? Conselhos, confiança excessiva no seu próprio entendimento, eu sei o que eu estou fazendo, minha mãe falou, mas, meu irmão, olha, se eu tivesse dado mais ouvidos a essa mulher, meu joelho hoje não estava tão ralado. Como eu ralei o joelho por não ouvir minha mãe. O que mais nós estamos tentando fazer com os nossos filhos? É performar ou é ter caráter, vida na presença do Senhor. E por último, essa mãe fala, erga a voz em favor dos que não podem se defender e seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Sabe o que ela está falando? Usa o teu poder, não é para dominar, é para servir. Lemuel, você está numa posição de reinado, de destaque. O Senhor te colocou numa condição tremenda, não é para você pensar em você, Lemuel, mas é para você pensar nos outros. Lemuel, Deus não te colocou nisso aí para você pensar em carreira, pensar em notoriedade, pensar em publicização do seu ser. Não é para você botar currículo esfregando para aqui e para colar. Lemuel, não é para você pensar que você é o cara. Aliás, Lemuel, sabe para que Deus te elevou à posição de rei? Para servir. Gente, que conselho! Que conselho dessa mãe! Erga a voz. Para aqueles que não podem se defender, Lemuel,
Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz, julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Meu irmão, que princípio. Lemuel, Deus te colocou nessa condição. Não é para você se valer dela. Lemuel, você é servo. Pastor, diácono, é servo. Irmãos, quando a gente entende isso, a gente para de disputas dentro da igreja, para de buscar aplausos, reconhecimentos pessoais. A melhor posição que a gente tem é aos pés do Senhor. Lembra de Marta e Maria? Marta trabalhou tanto, irmãos, tão preocupada com os quitutes, ainda vai dar uma chamada de Jesus. Jesus, aí, minha irmã aí, dá um toque nessa mulher aí, nem me ajuda. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. O que Maria tinha escolhido? A posição aos pés do Senhor. O que Marta buscava? Performar. O que Marta estava buscando? Reconhecimento. Maria estava só ali aos pés, se humilhando. Irmão, o cargo mais elevado que Deus te colocar é para você ser servo do Altíssimo. Eu sou general da cavalaria aérea de torpedo a remo, você é servo. Eu sou douto, formado, expert em guerra galáctica, cibernética, de Uzbequistão, você é servo. Eu sou PhD e tal, você é servo. Porque eu vejo hoje uma disputa frenética por reconhecimento e posição. Tem gente que gosta de uma vaguinha, gosta de uma posição, gosta de estar sendo reconhecido. Olha, você quer ser reconhecido pelo Senhor? Vai para o teu quarto, no secreto, e teu pai que te vê no secreto te recompensará publicamente. Aqueles que me conhecem sabem que eu não gosto de fazer currículo. Muitos me perguntam no que eu sou formado, eu nunca disse para ninguém da igreja, ninguém aqui. Eu sou formado pelo Espírito Santo. E amanhã eu tenho mais uma forma para tentar fazer umas provinhas e ser aprovada disso. Estou lutando. Estou lutando para não perder diploma, estou lutando para estar, melhorando. Aí eu vejo alguns, às vezes, estudo um pouquinho mais, irmãos, que agora eu sou teólogo. Agora eu fiz um curso, eu sou PhD em divindade. Você é quase a quarta pessoa da Trindade. PhD. Aí começa a pegar uns livros lá de teologia sistemática, estuda. Agora eu sou... Irmãos, eu estou espantado. Quanto mais eu estudo Bíblia, eu vejo como eu não sei nada de Bíblia. Eu não sei você. Quanto mais eu mergulho, eu vejo como eu estou raso. Quanto mais eu busco, eu vejo como eu estou distante. Quanto mais eu tento, eu vejo como faltam milhas. E quando eu vejo esse intervalo, esse abismo enorme, eu falo, eu tenho que prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. A posição é para servir, irmão. A posição não é para se valer dela. É servir, é entregar. Eu estou aqui na igreja de domingo a domingo, amanhã é chamado de folga pastoral. Estou aqui toda segunda-feira. E fico pensando, que tipo de entrega eu tenho feito?
ao meu Senhor. Quando olho para os conselhos dessa mãe, ela está preocupada que o filho viva uma vida feliz. Sabe o que está subentendido no conselho dessa mãe? É um princípio bíblico que quanto mais você vive para os outros, mais feliz você é. Quanto mais você vive pensando só em você, mais depressivo, mais angustiado, mais sem sossego a tua vida vai ser. Eu estava me lembrando de um estudo que a Harvard fez, falando de suicídio. É um tema polêmico, porque quando você começa a falar disso, parece que motiva as pessoas a esse tipo de prática. E quando alguém bota uma reportagem falando que fulano se suicidou do local tal, o mês inteiro naquele local parece que tem uma incidência maior de tentativas. É um assunto que, quanto mais se toca, parece que provoca. Então eles foram estudar e pegaram 200 pessoas do nascimento de inúmeras nacionalidades, mas quando faltavam 23 para morrer, sabe o que o estudo concluiu? Os que mais foram felizes, os que mais tiveram longevidade, os que mais tiveram uma vida plena, os que menos depressivo viveram, os que estiveram cada vez mais alegres com coisas boas para contar, foram aqueles que menos viveram para si e viveram para os outros. Mas isso já está na Bíblia. A posição, irmão, não é para você ser servido. O próprio Jesus falou: eu vim para servir. Diz assim em Mateus 20, 26. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. O reino de Deus é o contrário. Quer ser o primeiro? Vai ser o último. Eu sonho um dia aqui na igreja, Renato, que a gente vai fazer uma grande festa aqui, com uma mesa farta, em que as pessoas vão correr para fazer um prato para entregar na mão do outro e falar assim: eu fiz para você, se sobrar eu como. Eu sonho com um dia em que a gente vai vir aqui para a igreja participar de um negócio como esse, como vai ter essa caminhada, e falar assim: eu estou vindo aqui que é para servir, eu vou servir copo d'água, eu vou falar de Cristo, porque eu fui chamado para servir, não para ser servido. E eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Essa mulher, depois ela vai falar do verdadeiro valor de uma boa esposa. Mas, quando olho para a mensagem dessa mãe, ela é um chamado à responsabilidade de cada um de nós, para que nós venhamos gerar filhos para a glória de Deus. Irmão, seja sincero. Você sonha com teu filho no ministério pastoral, num campo missionário? Seja sincero. Você está disposto ou disposta a abrir mão, renunciar ao teu trabalho, uma vida mais confortável para restaurar o teu casamento? Você está disposto a investir quanto tempo na tua descendência? Você está disposto a abrir mão de quê? Colocar o quê como prioridade? Não, eu vou abrir mão disso aqui. Isso aqui para mim o Senhor proverá. Ah, mas é uma oportunidade grande. Mas essa oportunidade de você crescer profissionalmente vai ser às custas de quem ou de quê? Essa é a pergunta. Ah, mas isso aqui é muito bom. Mas e esse outro lado aqui que você está negligenciando e sacrificando? Você já parou para botar isso numa balança? Ouça os conselhos sábios da palavra do Senhor. A mãe de Lemuel falou: filho, cuidado.
Porque a sabedoria dessa mãe, ela continua a nos orientar em todas as épocas, nos lembrando da importância do que a gente viver por propósitos espirituais. Curve tua cabeça e fale com Deus. Fala: Senhor, eu quero, nesse tempo, ouvindo a tua palavra, ter um realinhamento. Eu não quero performar, eu quero caráter, gera o caráter de Cristo em mim. Senhor, eu não quero posição para ser servido, eu quero servir como nunca. Eu quero ser como aquele que se humilha, eu quero ser como aquele que se doa. Me ajuda, Deus, a ter mais compaixão, me preocupar mais com os outros do que nos meus afazeres, do que com a minha própria vida, porque da minha vida o Senhor está cuidando. Pai, eu quero tomar cuidado, porque tem tanta coisa que eu não estou dominando, e na verdade essas coisas estão minando a minha vida e dominando o meu ser. É o tempo na internet, é o tempo no celular, é o tempo com coisas que não devia. Nesse momento você está dizendo: Pai, eu quero, em nome de Jesus, colocar minha vida em ordem, Pai, com base nesses princípios espirituais. Eu não quero mais perder tempo com aquilo que não edifica. Pai, eu não quero mais entrar em lutas e batalhas que não vai me levar a lugar nenhum. Pai, eu estou cansado, Deus. Eu quero, em nome de Jesus, investir naquilo realmente que vai impactar a minha vida. E investimento nas coisas espirituais, nunca eu vou sair perdendo. Ó Pai, me dá esse senso. Eu posso estar, Pai, recebendo uma carta que eu vou ficar desempregado, um laudo que eu estou com uma doença. Não importa, Senhor, se eu estiver, em nome de Jesus, na prioridade das coisas do Teu reino em primeiro lugar, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Vamos repetir isso, igreja? Se eu estiver com as coisas do reino em primeiro lugar, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.